Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, para que as suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos celebrando hoje o 4º domingo da Quaresma, também conhecido como Domingo da Alegria, Domingo Letária, onde a igreja, através da antífona de entrada desta missa, convoca toda a Assembleia Cristã à alegria. Alegrai-vos, Jerusalém, todos vós que a amais. Esse convite que nos faz alegria é a alegria de que o Senhor nos salva, é a alegria de que a salvação está perto, estamos cada vez mais próximos da celebração da Páscoa, e este domingo é para todos nós uma verdadeira pausa restauradora nesse tempo quaresmal, onde se aliviam um pouco os rigores da Quaresma, para amanhã retomarmos com mais força, com mais vigor, com novo ânimo, a nossa caminhada quaresmal até a Páscoa de Jesus, fazendo da Páscoa, da ressurreição e da vida nova do Cristo, nossa Páscoa, nossa ressurreição e nova vida em Deus. A liturgia da palavra desse 4º domingo da Quaresma nos apresenta, na primeira leitura de hoje, tirada do segundo livro das Crônicas, um retrato, uma radiografia do drama do pecado do povo de Deus, do drama do pecado do povo de Israel. Cresceu no meio do povo a infidelidade, multiplicou-se as práticas abomináveis das nações pagãs, na proximidade de Israel, caminhando junto a nações pagãs, profanaram a Deus, profanaram o templo, profanaram seus corações, abandonaram a fé, traíram o Senhor. Aqui nós temos todo o drama do pecado, da história do pecado no povo de Deus, tanto no Antigo Testamento, mas também o nosso hoje, porque continua sendo o mesmo pecado. A tentação de querer caminhar nos caminhos do Senhor e nos caminhos do mundo. Ter um pé na lei de Deus, ter um pé no mundo. Tentar equilibrar as coisas, caminhar junto a Deus e caminhar junto ao mundo. Adorar o Senhor e adorar os ídolos e adorar os Baals, não é? Essa foi a tentação do povo de Deus e essa continua sendo a nossa tentação até os dias de hoje, não é? E aqui nós encontramos um grande problema, porque não dá para estar nos caminhos de Deus e fora dos caminhos de Deus. Não dá para adorar a Deus e adorar os Baals, adorar os ídolos, adorar os demônios, né? Na primeira leitura do domingo passado, nós vimos a lei sendo dada por Deus ao povo de Israel. A partir de hoje vocês serão o meu povo e eu serei o Deus de vocês. E vocês caminharão na minha lei, vocês se regerão pela minha lei. Nós vimos no domingo passado, na primeira leitura, a lei sendo dada, a lei sendo apresentada
ao povo de Israel, que se comprometeu firmemente a observar os mandamentos do Senhor, a seguir suas leis, a observar e a guardar os seus preceitos, mas a prática, a vida, o coração do povo de Deus foi se afastando e foi se distanciando do Senhor. A prática foi bem diferente, caminhando e vivendo junto a nações pagãs, vizinhos, circunvizinhado por nações pagãs. Israel acabou caindo na tentação de querer ser igual a eles, né? De querer ser igual ao mundo. Esse também é o drama do cristão que está no mundo. Servir a Cristo e servir ao mundo. Caminhar nos caminhos de Deus e caminhar nos caminhos do mundo, né? E tudo isso acaba levando à destruição e à ruína. A história, o histórico do povo de Deus não é bom quanto a isso. E o autor sagrado nos narra aqui todo o histórico, né, do pecado e aquilo que o pecado fez e realizou no povo de Deus. Eles traíram o Senhor, eles praticaram as abominações pagãs, profanaram o templo de Deus, praticaram a idolatria, profanaram o templo de Deus, né? Em todo esse tempo Deus envia os profetas, e Deus enviou muitos profetas ao povo de Deus. Deus nunca deixou o povo de Israel sem a palavra. Deus nunca se calou diante do seu povo, e os profetas iam, chamavam a atenção, admoestavam, exortavam, às vezes até desenhavam, né, para que eles entendessem melhor. Se as palavras não convencem, às vezes até uma imagem, às vezes fala mais. Então, Deus pedia que os profetas até fizessem algum tipo de performance, né? Jeremias põe uma cangalha no pescoço e vai à rua do templo de Jerusalém, e as pessoas olham para Jeremias e começam a caçoar dele. Olha esse burro, esse jumento passando, puxando uma cangalha, puxando uma carroça, né? Quando todo mundo começa a caçoar de Jeremias, ele poderá dizer: hoje sou eu, amanhã são vocês, amanhã serão vocês. Depois manda fazer um buraco no templo, na parede da casa, e sair fugido de lá, e as pessoas olham e veem aquela arrumação. Depois vão questionar: mas o que é isso? O que significa isso? É o que vai acontecer com Israel. Isso é o que vai acontecer com vocês se não se converterem. Vocês vão fugir, os inimigos vão invadir aqui, vão destruir tudo, vão queimar todas as coisas, vão saquear todas as coisas, levarão seus filhos escravos, matarão vocês à espada, vocês vão fugir. Então, nós vemos os profetas usando de muita criatividade para falar ao coração do povo de Deus. O profeta aqui, ele não é às vezes como algumas pessoas tentam entender a profecia hoje, o profeta aqui, ele não é um vidente, ele não é um tipo de alguém que faz adivinhações aleatórias do futuro. O profeta aqui é um homem que olha a realidade com o olhar de Deus. O profeta aqui é um homem que julga as coisas, julga os fatos, julga os acontecimentos segundo a lei de Deus. E a lei de Deus dá ao profeta essa visão. É aquela pessoa que enxerga com lucidez, com clareza as coisas e consegue perceber a direção que vai tomar. Aquela ação errada, equivocada, que trai a fé, que abandona a Deus aqui, a consequência dela no futuro, lá na frente. O profeta olha o presente e vê o futuro, onde é que isso vai dar. Isso, os profetas, eles tinham essa visão privilegiada. E isso, ao mesmo tempo que para o profeta dava muito esclarecimento, mas também trazia muita angústia, porque o fim nem sempre era bom. E os profetas trabalharam muito e se empenharam muito, mas não quiseram saber dos profetas, né? Quando a pessoa está firme no erro, quando a pessoa está firme no pecado, trabalhada no pecado, você fica incomodado com alguém que fica todo tempo chamando a tua atenção
e dizendo: olha, muda de vida, olha, te converte, olha, abandona essas práticas, olha, deixa isso, olha, abandona essas más companhias. Tem gente que fica com raiva do pai, da mãe, do irmão, da irmã, do padre, do agente de pastoral da igreja, do catequista, da catequista, de um pastor, de um grupo de oração que vai atrás da pessoa, a pessoa lá se firmando no pecado, se firmando no erro. Você vai falando, em vez da pessoa se converter, ela não, ela ataca aquele que vai chamando a atenção dela, que vai mostrando o desfecho que as ações que ela está tomando irão tomar, né? Mas isso aconteceu com todos os profetas que sofreram muito. Muitos foram mortos, muitos foram torturados. O profeta Isaías foi cerrado ao meio pelo rei Manassés, que fez crescer a idolatria dentro de Israel, profanou o templo sagrado, sacrificou crianças ao deus Moloque dentro do templo de Deus, dentro do templo. Mandou cerrar o profeta Isaías ao meio. O profeta Jeremias foi jogado, coitado, dentro de uma cisterna e ficou ali sofrendo vários dias a pão e água. O profeta Elias foi perseguido, foi caçado numa caçada dura, cruel. Durante muitos dias sofreu o profeta Elias, e assim todos os outros profetas sofreram muito por conta da fidelidade deles à palavra de Deus. E a tentativa, Deus dizia: vai dizer ao povo de Deus, vai dizer ao meu povo, vai falar ao meu povo. Os profetas iam, falavam, eram perseguidos, apanhavam os coitados, muitos eram mortos, apedrejados. Enfim, esse era o destino do profeta, e o fim nós conhecemos. Depois de Davi, depois de Salomão, a briga começou depois da morte de Salomão. Os filhos de Salomão começaram a brigar entre si, dividiu-se o reino de Israel. Reino do norte e reino do sul. No reino do norte, o reino do norte era mais povoado. O reino do norte era mais rico, né? A maior parte das tribos dos filhos de Jacó estavam no norte. O sul era mais pobre, era menos desenvolvido, né? O norte se dividiu também por conta da proximidade com nações pagãs, com povos pagãos, acabou se perdendo, acabou se pervertendo. Muitos profetas que atuaram, que trabalharam no reino do norte, alertaram, exortaram, chamaram a atenção, porque eles estavam abandonando o Senhor, eles estavam abandonando a lei de Deus, mas não deram ouvidos, não deram atenção. Mais rico, mais orgulhoso, quanto maior é o coqueiro, maior é a queda, maior é o tombo. E foi exatamente o que aconteceu no ano 722 antes de Cristo, né? A Assíria invadiu o reino do norte e dizimou o reino do norte. As 10 tribos dos filhos de Jacó que moravam lá no reino do norte foram espalhadas. Foi a primeira grande diáspora do povo de Deus. O povo de Deus se espalhou de tal maneira que ninguém sabe onde foi parar esse povo, onde foi parar essa gente. O reino do norte foi completamente dizimado. O templo que ficava na Samaria, a capital do reino do norte, né? E a partir daí a gente compreende um pouco da rixa entre judeus. Os judeus ficavam no sul, né? E os samaritanos. Os samaritanos são os habitantes do reino do norte de Israel, que depois dessa diáspora foi povoado não mais pelas tribos de Jacó, das 10 tribos dos filhos de Jacó, porque esses ninguém sabe onde foram parar. Muitos foram mortos, dizimados, e outros pagãos, mestiços de pagãos, né, habitaram aquelas terras e praticavam ali uma religião que não era bem o judaísmo, Seguiam a lei de Deus, mas não seguiam, porque era um tipo de judaísmo muito sincretizado, muito misturado com religiões de povos pagãos que circunvizinhavam aquele espaço, aquele lugar, né? Foi uma completa destruição de tudo. E tanto que o livro do Deuteronômio, um sacerdote escapou de lá, né, carregando o livro do Deuteronômio nos braços,
veio para Jerusalém e escondeu esse livro na sacristia do templo de Jerusalém. Depois de alguns anos encontraram, olha o livro do Senhor que eu encontrei aqui. Era o livro do Deuteronômio, que foi escrito no Reino do Norte, né? E foi encontrado uma cópia dele no templo de Jerusalém, porque um sacerdote fugindo de lá escapou carregando o livro, o rolo nos braços, né, do livro do Deuteronômio, e foi encontrado muito tempo depois disso, né? Então o Reino do Norte foi completamente dizimado aí, que era mais rico, que era mais próspero, era mais orgulhoso, né? Completamente aniquilado. E aqueles judeus, ninguém sabe onde foram parar. É curioso que foi encontrada uma tribo africana no sul da África, perto do Zimbábue, de judeus africanos, né? Negros, uma tribo, né? Todos negros, africanos, que praticavam o judaísmo arcaico. E alguns acreditam que esses sejam remanescentes dessa tribo do norte de Israel, nessa primeira diáspora em 722 a.C., quando eles se espalharam, tiveram que fugir e podem ter se refugiado ali naquela região, guardaram a lei de Deus e começaram a viver a fé deles ali e ficaram ali sem serem incomodados até pouco tempo, né? Até pouco tempo, né, quando foi descoberto esse grupo de judeus africanos vivendo ali, praticando o judaísmo, né, antigo, arcaico, ali naquela região, né? Curioso isso, né? Depois ficou só o Reino do Sul. O Reino do Sul, no sul ficava a cidade sagrada de Jerusalém, né, o Monte Sião, no Monte Sião, e o Templo de Jerusalém ficava ali também. Em 580 antes de Cristo, veio os babilônios e invadiram também Jerusalém, dizimaram todas as casas, queimaram e destruíram o templo de Jerusalém, destruíram a casa de Deus e levaram cativos, feitos prisioneiros, grande parte da população para a Babilônia. E o Salmo responsorial de hoje canta essa dor, a dor do exílio, né? A dor da consequência do pecado do povo de Deus, né? Junto aos rios da Babilônia nos sentávamos chorando com saudades de Sião, com saudades de casa. Perderam tudo, perderam tudo. Nos salgueiros por ali penduramos nossas harpas, pois foi lá que os nossos opressores pediram nossos cantos, nossos guardas exigiam alegria na tristeza. Cantai hoje para nós algum canto de Sião, como havemos de cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira. Se de ti, Jerusalém, algum dia eu me esquecer, que resseque a minha mão, que se colhe a minha língua e se prenda ao céu da boca, se de ti não me lembrar, se não for Jerusalém, a minha grande alegria. O Salmo responsorial de hoje canta a dor do exílio, a dor do povo de Deus, que sofre a consequência da traição, a consequência do abandono. Tentaram brincar com a fé, tentaram brincar com Deus. O nosso Deus é um Deus ciumento, como ele nos falava no domingo passado, né? É um Deus ciumento, então não dá para brincar com a fé. E eles tentaram, né? Tentaram caminhar nos caminhos de Deus e nos caminhos do mundo, praticar a fé e praticar o paganismo, né? E não dá para brincar com isso, né? Acender vela para Deus e acender vela para o diabo, não dá para brincar com isso. Não, mas vamos ser modernos, né? Vamos ser descolados, vamos ser pessoas evoluídas, né? Vamos dialogar com todo mundo. E aí foram brincar com essas coisas e a consequência está aqui, né? A consequência está aqui. Aquilo que nós amamos nos move e nos molda. Aquilo que você ama te move, porque você busca o que ama. E a busca por aquilo que você ama te modela também. Se você ama a Deus, você busca a Deus.
E a busca de Deus te molda, te transforma. Se você ama o pecado, você busca o pecado e essa busca do pecado te deforma. Então nós somos aquilo que nós amamos, né? Em essência, nós somos aquilo que nós amamos. Então não dá para amar a Deus e amar o diabo. Não dá para adorar a Deus e adorar aos ídolos. Não dá para ser de Deus e ser do mundo, né? Então não dá para brincar com essas coisas. E a primeira leitura de hoje se debruça e nos apresenta essa radiografia do drama e a consequência do pecado do povo de Deus no Antigo Testamento. No Evangelho de hoje, nós vemos Nicodemos, um mestre da lei, um fariseu, indo conversar com Jesus à noite. Ele tinha vergonha de procurar Jesus de dia, porque ele era muito influente, era muito famoso, muito conhecido, muito importante. Nicodemos era uma personalidade importante no seu tempo, respeitado no seu tempo, e tinha vergonha de ser visto conversando com Jesus à luz do dia. Então ele procura Jesus na noite para conversar sobre temas variados na noite, para que ninguém visse, né? Para que ninguém visse Nicodemos conversando com Jesus e depois fosse questioná-lo por alguma coisa. Nicodemos procurava um mestre, conversar com um mestre, mas ele encontra alguém que é muito mais do que um mestre. Ele encontra a Deus e Jesus coloca Nicodemos, propõe a Nicodemos esse nascer do alto, esse nascer de Deus. Porque o que Deus quer nos dar é muito mais do que remendar algo que em nós estava quebrado ou manchado ou sujo. O que o Senhor fez com a humanidade a partir do mistério salvador de seu Filho Jesus Cristo foi algo completamente novo. Nós veremos a Deus, e para ver a Deus, nós precisamos ser como Deus, não é? Isso é algo grandioso, isso é algo grandioso, né? Isso é algo grandioso. E no Evangelho de hoje nós vemos Jesus retomando uma imagem do Antigo Testamento. No livro do Levítico nos apresenta um episódio da história do povo de Israel, quando caminhando na travessia do deserto, eles começaram a reclamar de Deus. Começaram a murmurar contra Deus, contra Moisés, começaram a duvidar da presença de Deus, do cuidado de Deus, da assistência de Deus. Começaram a reclamar do maná. Você, Moisés, nos trouxe aqui para o deserto para nos matar de fome. Nós estamos aqui sujeitos a essa alimentação, a esse pão miserável. Era o maná que caía toda noite para eles. Você nos trouxe aqui para nos matar de sede. Deus não está a nosso favor, Deus está contra nós. Começaram a esbravejar contra Moisés e contra Deus, né? Esse foi o pecado do povo de Deus no Antigo Testamento, um dos pecados deles, né? A falta de fé no Senhor, né? E aí de repente vieram serpentes que começaram a morder as pessoas, e as pessoas começaram a morrer dentro do acampamento do povo de Deus, né? E eles começaram a pedir a Moisés, antes estavam reclamando de Moisés, agora foram pedir, fala com Deus e pede ao Senhor que pare, que essas serpentes parem de nos ferir e de nos fazer mal. E Moisés vai, fala com Deus, e Deus pede que Moisés forje uma serpente e pendure essa serpente numa vara. E todas as pessoas que forem feridas, ao olharem para a serpente de bronze, elas serão curadas das consequências da ferida, não é? Aqui nós temos um tipo de Jesus no Antigo Testamento, né? Se usa essa palavra tipo porque antigamente as impressões, elas eram feitas por tipologia, né? Como era a tipologia? Você tinha uma matriz aqui, como um carimbo, né? O carimbo tem lá todas as informações necessárias ali numa matriz, e você imprime
na folha de papel, e aqui você faz a comparação entre a matriz original e o que está impresso no papel, né? O Evangelho de hoje nos apresenta essa tipologia, essa comparação entre Jesus, que é a matriz, e o que foi impresso lá no Antigo Testamento. Na plenitude dos tempos, o Filho do Homem será para nós esse sinal de salvação. E a nossa fé nele como Salvador, a nossa fé em Jesus é que será para nós o nosso julgamento. É isso que Jesus diz. O julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz. Quem ama a Jesus e quem crê no Filho do Homem não está condenado, está salvo. Mas quem não crê já está condenado. O Senhor é o sinal da nossa salvação. Nós fomos feridos de pecado e sofremos as consequências do pecado na nossa vida. Sofremos as consequências do pecado na nossa vida. E nós que fomos feridos de pecado, somos convidados a contemplar o Senhor na cruz, no seu sacrifício redentor. E é na cruz que se encontra a nossa salvação. É na cruz que se encontra a nossa vida. Nós devemos buscar ao Senhor. Nós devemos buscar a nossa salvação. Não podemos negociar com o pecado. Não podemos negociar com o maligno. Não dá para caminhar nos caminhos de Deus e nos caminhos do mal. Precisamos, diante de Jesus, tomar essa decisão. O tempo quaresmal é esse tempo de preparação, principalmente para os nossos irmãos que estão se preparando para receber o batismo na vigília pascal, mas também para todos nós. O tempo da quaresma é esse tempo decisivo para todos nós cristãos. E precisamos tomar uma decisão de abandonar o pecado, de abandonar a maldade. Não dá para ser de Deus e ser do mundo. O que nos leva, o caminho que essa prática nos conduz é a destruição, como levou Israel à destruição. Deus fez tudo por aquele povo, mas eles não caminharam no caminho de Deus. Eles abandonaram o Senhor, eles traíram a Deus, eles praticaram a idolatria, eles praticaram a injustiça, e a consequência disso nós conhecemos no passado, e as consequências disso nós conhecemos hoje no presente em nossas vidas, né? Quando a gente tenta caminhar nos caminhos de Deus e nos caminhos do mundo, né? Então não dá para ficar dividido nesse tema, não dá para ficar dividido diante de Jesus, né? E Jesus propõe a Nicodemos esse novo nascimento, esse nascer do alto, esse nascer de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, que hoje, animados e fortalecidos por essa liturgia da palavra, que nós possamos tomar uma decisão firme por Jesus, pelo reino de Deus, pela fé, renegando as práticas pagãs. A gente vai tentando negociar com o mundo, negociar com práticas pagãs, e a gente acaba se tornando pior que os pagãos, porque conhecemos a Deus, conhecemos ao Senhor. Eles ainda têm pelo menos, né, a desculpa de dizer que nunca conheceram a Deus, não conheceram suas leis, não conheceram os seus preceitos, né? Pelo menos eles têm isso. Mas nós que fomos batizados, nós que fomos catequizados, né? Para nós não tem desculpa, né? Para nós não tem desculpa. Precisamos mesmo converter o nosso coração, abandonar a maldade, abandonar a impiedade, voltar para o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,